This meeting is being recorded. Olha só, bom dia, pessoal. No pós-eleição, né, fizemos o último programa ao vivo, hoje gravado novamente. As pessoas estão menos ansiosas. Rocha está esperando o cargo dele de ministro. No dia que você me vê num cargo público, manda internar que eu fiquei louco. Não, a gente estava aqui antes de começar a gravação, o Eustáquio com aquelas provocações costumeiras dele, sempre aquelas provocações desagradáveis. Pode fazer aí, Eustáquio, desagradáveis e pessimistas, acima de tudo pessimistas. Não é desagradável. Eu estou falando assim, eu tenho 3 anos que eu estou aqui no programa com o Alberto e eu nunca entendi de fato esse negócio que as instituições estavam funcionando. Agora, depois de domingo, eu entendi, né? Depois de segunda-feira, principalmente. As instituições estão funcionando. Galoucura, Gaviões da Fiel, Império Alviverde aí do Paraná. Ou seja, são as torcidas organizadas que liberaram as estradas. É impressionante esse Brasil. O futebol é uma força da natureza no Brasil. Gente, justiça seja feita. Aqui no Rio Grande do Sul, a brigada funcionou. Quando foi chamada a brigada, ela foi para a rua. Tá um barulho aí, não sei o que é. Aí. Então, quando a brigada foi para a rua, ela desocupou as vias aqui no Rio Grande do Sul. O que é brigada, Márcia? Eu vi você falando, o que é a brigada? É a brigada militar, a gente chama de brigadiano. É o que vocês chamam de polícia militar, mas aqui a gente dá um outro nome, que são os brigadianos, que inclui o corpo de bombeiros, tá? Então, quando eles puderam entrar em cena, eles foram, porque tinha uma ocupação aqui na frente de uma refinaria que estava, e começava a se falar que iria ocasionalmente faltar combustível. Eles foram, desobstruíram as vias, houve manifestações assim de rua, mas de rua, no momento que agrediram um cinegrafista de uma emissora, as pessoas foram em cana, tá? Então, assim, tá tendo manifestações, tá, mas aquelas de gente parada em frente de algum lugar, fazendo manifestações, né? Mas já desobstruíram, eles obstruem, a brigada vai lá e desobstrui. Realmente, a Polícia Rodoviária Federal não está fazendo muito grande coisa, mas os brigadianos estão fazendo o serviço que sempre fizeram. Corre, por exemplo, piadas entre os gaúchos, que se os catarinenses quiserem, a gente manda 100 brigadianos para eles, 50 para resolver o conflito e outros 50 para fazer o churrasco para depois da festa. Então, aí não é uma oferta do nosso governador, mas tenho certeza que o Leite faria essa oferta de mandar nossos brigadianos para resolver essa questão. Ou seja, a gente vai ter que ter lei. Eu não acho que é torcida organizada que tem que resolver as coisas, não. Tem que resolver por quem é responsável por resolver e tem que ir com justiça, né? Manifestar tudo bem, mas não interromper a vida das pessoas. Os brigadianos e as torcidas organizadas demonstraram na prática a absoluta inutilidade da Polícia Rodoviária Federal. Se extinguir e entregar em cada estado para os brigadianos cuidarem disso e para as organizadas, está resolvido o problema. Ninguém vai sentir falta da Polícia Rodoviária Federal. É o exemplo mais escarrado de aparelhamento de uma estrutura de Estado para fins absolutamente imorais, aéticos e ilegais. É um negócio absurdo o que aconteceu com a Polícia Rodoviária. A que ponto eles submeteram o aparelhamento de certas estruturas do Estado, e a Polícia Federal, no final da campanha, foi como sair na rua, confessando todas as suas indecências. É um negócio extraordinário. Ô, Rocha, um carro daqueles de policiamento de rodovia, que eles não usam praticamente, né? Mas, de qualquer modo, dura 4 anos, né? Eu acho que agora era equipar só com um carrinho bem pequenininho, Ford Ka, uma coisa assim. Né? Ou então não trocar, deixa sem trocar. E aí tem que fazer o seguinte, uma lei que permita que todas as rodovias do Brasil, federais ou não, sejam policiadas pelas polícias estaduais. Pronto, tira o monopólio, acabou. Zero isso aí, acaba concurso para isso aí, acabou, isso aí acabou. Alberto, todos os estados têm a sua polícia rodoviária estadual. A PM tem um segmento
que é de polícia rodoviária em todos os estados. Eu não entendo por que você tem que ter uma polícia federal para proteger rodovias federais, sendo que você tem em todos os estados uma polícia estadual, rodoviária estadual, que pode fazer isso. Basta você fazer um convênio e delegar, acabou, entendeu? Eu acho que realmente ficou demonstrado que não tem sentido, sabe, a existência dessa polícia. Não tem sentido algum. Ô, Alberto, mas assim, antes da gente começar a discutir aí como é que vai ser o próximo governo, eu queria ouvir você, porque assim, eu acho que você acertou, você deu um exemplo assim, de firmeza muito grande em relação às eleições, mas eu acho que você exagerou um pouquinho na questão da diferença entre os dois candidatos. Como é que você está avaliando aí o resultado da eleição? Exagerou um pouquinho, porque no final ele tirou o pé, porque ele vinha exagerando muito. Não. Eu sempre falei 5 pontos. Depois que passou o segundo turno, eu falei 5. Confusão com a Paraná Pesquisa. A Paraná Pesquisa acertou o primeiro turno errando, né? Se o cara reclamou, é problema dele. Eu só disse um fato que aconteceu. Bolsonaro, no primeiro turno, se aproximou de Lula. Ele disse que Lula estava se afastando. Só aí que ele acertou. Entendeu? Pô, acertou errando. Aí ele te ligou para reclamar. Eu não falei nada demais. Não me ligou para reclamar, não. O Murilo não reclama. O Murilo é da política, ele sabe absorver bem as críticas, as pancadas. Apanhou bastante, né? Vamos reconhecer que deram nele à vontade, sobretudo no primeiro turno, né? Mas, então, no segundo turno, por que ele acertou mais, Alberto? Nem ele sabe, Eustáquio. Nem ele sabe. Ninguém sabe o que está fazendo. Olha, vou falar aqui. O único que sabe o que está fazendo é a Quest. É o único que tem gente técnica. Você conhece a equipe? Você sabe o que está fazendo conhecendo a equipe de cada um. Qual o domínio que tem sobre pesquisa e estatística. O resto ninguém sabe. Para mim, o Datafolha chutou. O Datafolha acertou. Não, foi um chute. Mas, Alberto, eu já tinha cantado essa bola do Datafolha. O Datafolha errou no perfil da amostra, porque ele estava colocando 25%, 27% de evangélico e nós temos mais do que isso. E ele estava colocando 55% de católico e nós temos menos do que isso. Não, então, tudo bem. Se você faz o exercício de corrigir o perfil da amostra, a Datafolha acerta certinho. E ela acertou dentro da margem de erro. Não, sim, mas olha só, você corrige, tudo isso que você falou é verdade, mas você corrige pelo voto passado. Se você multiplica a sua base de dados de tal maneira que deu o voto passado, você corrige todas essas imprecisões, entendeu? E ninguém fez, o IPEC deu 8, 10 pontos de vantagem. Eu estava achando que ia ser 5-4, eu sempre falava 5-4, 5-4, foi 2, foi surpreendente. O que acontece? A economia melhorou muito nos últimos 2 meses. Isso, mas eu tinha falado isso no programa passado. E tinha falado que o Zema ia conseguir mudar um bocado de voto. Porque isso é a coisa da política que a gente conhece. Quando você põe a máquina do governo estadual, põe a máquina do governo municipal, vereadores, cabos eleitorais, etc., você consegue virar voto. Isso sempre foi. Mas não é. Você sabe o que é? Eu acho que são fenômenos que se superpõem, entendeu, Eustáquio? Se superpõe o fenômeno da melhoria da economia com um governador falando que vai melhorar, mudar voto. Aí você acha que foi o governador que virou voto, mas no fundo foi a melhoria da economia. O cara está olhando ali, conseguiu emprego, aumentou a confiança do consumidor, ele passou a votar em Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. O Bolsonaro injetou bilhões na economia. Não, isso mas vocês acham mesmo que foi virar voto? Porque, assim, o que eu observei é que tem uma migração, quer dizer, tinha que contabilizar a migração de voto de Ciro e Tebet para quem foi, e aparentemente foi mais para o Bolsonaro. Então, Márcia, não teve mais abstenção que o primeiro turno, não teve mais voto branco e nulo que o primeiro turno. Onde é que eu vejo um ponto de voto? É Ciro e Tebet. Foi isso. Eu estou surpresa, gente. Eu já estava nervosa com isso, porque se a pessoa foi para Ciro e Tebet e não foi para Lula, é porque ela já tinha uma tendênciazinha de Bolsonaro. E com a melhoria da economia se esticando, e por isso que o Bolsonaro queria adiar a eleição, porque espera mais um mês, melhora mais um pouco, e aí, quem sabe, ganha. Vamos dizer assim, esse grupo de pessoas que naquele momento tinha ido para Ciro e Tebet por não ter coragem de ir para Bolsonaro, ia tomar coragem de ir para Bolsonaro, não tem dúvida. Peraí, Eustáquio, deixa eu só fazer um comentário adicional da Márcia. Quando acabou o primeiro turno,
alguém publicou no Twitter onde foram os votos, os municípios em que a Tebet foi mais votada. E tinha uma correlação alta nos municípios em que o Bolsonaro tinha sido mais votado. Aquilo me dizia alguma coisa. Dizia que a pessoa evitou de votar em Bolsonaro e votou em Tebet. Quando eu vi aquele dado, eu até fiquei quieto. Eu achava que Lula ia ganhar de qualquer modo, porque ele estava muito próximo dos 50, ficou a 1,6, acabou. Entendeu? É muito difícil não ganhar numa circunstância dessa. Mas quando eu vi aquilo, eu disse a maior parte da Tebet vai para Bolsonaro. Eu não tinha dúvida. Pô, se a correlação por município estava... O Ciro não estava correlacionado com ninguém. O Ciro, né, como se diz, né, samba do crioulo doido, né, aquele samba que, né, tudo malucado. Né, não tinha correlação. Agora, a Simone tinha correlação com o Bolsonaro, e ela tinha sido um ponto mais votada que o Ciro. Né? Não, mas falando agora da Márcia, é o seguinte, em Minas o Zema conseguiu virar 66 municípios. Mas você viu os municípios? Ele tirou o voto do Lula e passou para o Bolsonaro. Isso, é claro que a gente sempre falou isso, 1%, 0,5%, isso é normal, você consegue tirar. Mas não foi só em Minas, não. Não foi só em Minas, não. Na Bahia também. Houve essa estrutura do governo federal, de alguns municípios, e trabalhando, teve muito dinheiro. O Bolsonaro tinha dinheiro sobrando no segundo turno. Isso teve um impacto na eleição. A questão do pagamento do auxílio, antecipação de 13º, de não sei o quê, tudo para a última semana, o cara recebia o checão ali, isso tudo impacta na vontade do eleitor. Claro. Agora, já que o Alberto falou que o Murilo me ligou, ele me ligou não, e eu falo com o Murilo sempre, porque o Murilo é um grande amigo de muitos anos, eu vou reproduzir aqui a última conversa que eu tive com o Murilo na sexta-feira, quando ele publicou a pesquisa. Eu liguei para ele, falei, escuta, cara, a diferença é essa daí mesmo, porque a diferença dele era de que foi quase... Ele acertou, quase na mosca. Eu falei, você tem certeza que isso aí, cara? Porque, pô, o Bolsonaro vai tirar 4 milhões de votos de diferença dos 6 que nós colocamos no primeiro turno. Ele falou assim, vai tirar 4 milhões de votos, porque a máquina do governo federal vai ser brutal, a influência, eles vieram, onde o Bolsonaro já tem influência, vai aumentar a diferença aqui no Sul, né? O que nós precisamos saber é o seguinte, se o Lula não vai bambear as pernas no Nordeste. Se o Lula não bambear as pernas no Nordeste, ele ganha a eleição. Tá? A questão é só essa, certo? Ali em São Paulo e Minas, eles vão tirar a diferença em Minas Gerais, boa parte da diferença, mas eu acho que o Lula aumenta a diferença na capital em São Paulo. Vai ter um volume maior de votos e o Haddad cresceu no interior e tal. Então, Minas e São Paulo vão se anular. E o Nordeste vai resolver a eleição para o Lula. Foi isso que ele me falou. Ele falou assim, é muito difícil o Bolsonaro ganhar, porque a diferença de 6 milhões de votos para tirar não é brincadeira. Num universo ele até me disse que num universo de 118, 120 milhões de votos, 6 milhões é nada, né, Rocha? É muito pouco. Só que é o seguinte, os eleitores do Lula e do Bolsonaro já estão definidos, nós temos 2% de indeciso. Sabe? Não tem voto em lugar nenhum. Então tem que tirar, arrancar. E não vai ser, apesar do poder do executivo, né, de quem está no poder, a caneta pesa para burro, apesar disso eu não acredito que ele consiga tirar. Mas ele vai tirar muito, vai chegar bem perto. Você viu, Eustáquio, os municípios que tiveram viradas são municípios cujo resultado no primeiro turno foi muito apertado. Lula 45, Bolsonaro 44, entendeu? Assim, numa boa, a virada ali não é nada demais, não tem nada de surpreendente, entendeu? Vocês viram aquele trabalho do Caco Barcelos no Profissão Repórter? Eu vi. Eu acho que aquilo ali é uma amostra do que aconteceu em larga escala no Brasil todo. Explica aí que alguém pode não ter visto. Ele foi num município aqui na fronteira, no Mato Grosso, na fronteira com Mato Grosso do Sul, com o Paraguai, e deu empate no primeiro turno, Lula e Bolsonaro. Certo? Aí ele pega lá de surpresa uma reunião, acho que era na paróquia, num clube da cidade, que estava o prefeito, o pessoal reunido lá, e secretário, e comprando voto, escandalosamente comprando voto à luz do dia. E aí, no segundo turno, o Bolsonaro meteu uma diferença de 200 votos
na frente do Lula por conta disso. Entendeu? Então, é uma amostra do que ocorreu em larga escala pelo Brasil afora. Na minha opinião, foi isso. Entendeu? Agora, eu acho o seguinte, a pessoa fica falando um monte de coisa. Assim, essa vitória do Lula é uma vitória histórica. Provavelmente nunca mais vai acontecer. Tá um barulho aí, não está dando para ouvir direito. É seu aí? Acho que é na Aí, Márcia. Alô, fala, Roberto. Rocha. Então é o seguinte, eu acho que essa vitória do Lula provavelmente não se repita mais. É a vitória mais expressiva da história do Brasil, juntando monarquia, do tempo que havia um parlamento eleito, república. Porque quando você olha o conjunto da obra, o Lula fez é uma coisa fantástica, extraordinária essa vitória do Lula. Certo? Olhando o conjunto da obra, né? Isso aí é a primeira vez que um presidente da República no poder perde uma eleição, né? E que a oposição ganha do jeito que ganhou. Assim, eu achei espetacular a vitória do Lula. É muita energia, né? Eu acho que essa energia ela vai se projetar sobre a base do governo no Congresso. Ele rapidamente vai conseguir compor uma base larga, tranquila, para fazer o que ele precisa fazer. Essa vitória vai entrar para a história assim como uma coisa espetacular, notável. Não, já entrou, né? Ele colocar Fernando Henrique, Joaquim Barbosa, os economistas do Plano Real, fazer essa frente ampla que ele fez, a Tebet, né? Eu acho que assim, a gente tem que reconhecer que a Tebet teve um peso muito grande nessa vitória do Lula, porque se ela fosse para o outro lado, bicho, esses 2 milhões de votos não ia ser garantido, não. A Marina, né? A fadinha da floresta que o Alberto tanto menospreza, ela agora é a liderança, vai para a COP 27 junto com o Lula, vai mudar a inserção do Brasil no cenário da mudança climática internacional. Então, isso tudo foi uma coisa muito bonita que aconteceu na eleição. A fadinha da floresta pode ser ministra, hein? Uhum. Eu acho que ela vai ser autoridade climática, né? Autoridade climática. Fala um pouco da COP aí, que você, antes de começar o programa, você estava criticando a COP. Não, a COP não sou eu, a Greta Thunberg, ela fala do blá, 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 né? Cara, você não pode ser liderado por um adolescente. Você está de brincadeira, porra. Que é isso? É uma adolescente que tem muito mais racionalidade do que um punhado de homem velho que fica lá discutindo sem parar, sem resultado. Não, o que acontece é o seguinte, veja só, eu não quero menosprezar a governança internacional, né? Você tem todo um processo, desde a Conferência do Rio de 92, né? Foi criado uma série de mecanismos para discutir a situação climática e ambiental no mundo, né? E as COPs, que é as conferências das partes, né? Elas começam em 95. A Rio 92, né? E 3 anos depois começam as reuniões da COP. E aí a COP 3, que foi no Japão, ela fez o protocolo de Kyoto, que foi um protocolo muito ruim, não funcionou, não deu certo, né? E aí, mas a cada ano continuou tendo as COPs, né? E aí na COP 21 teve o Acordo de Paris. Foi em Paris que teve. Aí sim, o Acordo de Paris é um acordo muito importante. Ele traçou assim os rumos. Agora é insuficiente, tá? Se você somar o que o Acordo de Paris falou, que você tem que controlar a temperatura até 1,5 graus acima do período pré-industrial. E para isso todos os países têm que reduzir as emissões. E essa redução é voluntária, porque você não pode obrigar o país a fazer isso. Tá? Então, todos os países se comprometeram, fizeram políticas de redução das emissões. Agora, quando você soma os cortes de todos os países, não é suficiente. Ele melhora, né? Melhora muito o quadro futuro,
mas não é suficiente. Então, a tarefa é o quê? Aumentar esses cortes de emissões. E isso que a COP27 vai fazer. Como a COP está sendo na África, né, no Egito, os países africanos têm uma série de reivindicações de conseguir recursos, né, dos países que mais poluíram no mundo para ajudar na transição energética e no controle ambiental na África. Então, uma das disputas muito grandes dessa COP que está acontecendo na África é a questão do dinheiro, né? Como que vai financiar todas essas transformações. E é claro que, aí, trazendo para o Brasil, existe uma preocupação enorme, porque o Brasil bateu todos os recordes de emissão agora com esse aumento do desmatamento da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, etc., mas principalmente da Amazônia. Então, está todo mundo de olho na Amazônia, porque não adianta o mundo todo cortar emissões e o Brasil queimar a Amazônia. Se queimar a Amazônia, nós somos perdidos. É que eles chamam de ponto de inflexão, né? A Amazônia é um dos pontos de inflexão do clima. Se ela for destruída, o clima vai para o beleléu. Então, por isso que vai ter esse protagonismo do Brasil. Como o Bolsonaro nunca fez nada, o pessoal chamou o Lula, antecipou, né? E chamou a Marina, chamou a fadinha da floresta para ver se a gente resolve esse problema. E, aparentemente, o que o Lula está dizendo é que eles vão trazer não só, olha, nós vamos nos comportar bem, nós vamos cortar menos, mas uma visão de que é possível transformar essa questão de meio ambiente numa questão de negócios. Porque é isso que os países pobres reclamam, que os países ricos ficaram ricos porque queimaram carbono e agora estão querendo proibir todo mundo de queimar carbono. Então, assim, tem que trazer um projeto que o enriquecimento e desenvolvimento de um determinado país seja possível, apesar de ter restrições, ou seja, dar uma reorganizada nesse mundo do crescimento econômico, novas tecnologias também. Então, uma visão, eu acho que é uma visão um pouquinho mais, inclusive, moderna sobre isso, e já com a ajuda de que agora foi aprovado que nós podemos receber os créditos de carbono, né? Podemos receber apoio financeiro, a Noruega já está oferecendo. Então, assim, abre não só como vamos preservar e com isso nós queremos dinheiro, mas vamos criar um outro plano de negócios que não envolva tanto o uso de carbono. Então, assim, eu tenho bastante esperança, né? Ele está aí, não é só a Marina que está indo, a Simone Tebet está indo também, que tem essa visão, você já está dizendo, olha... As mulheres, né, Márcia? As mulheres, né? Que posso fazer assim, ao mesmo tempo que olho na transição e me incomoda um pouco aquela mesa cheia de homens só com a Glaze lá, mas tudo bem, espero que nos ministérios isso depois seja arrumado e compensado. Mas nessa questão de uma visão mais moderna e de plano de negócios, eu acho que ele vai trazer, quer dizer, a minha esperança é o que ele falou, vai trazer um diferencial e acho que nisso a presença dessa combinação de Marina e Simone traz uma mensagem bastante interessante. E estão dizendo que o Lula vai anunciar a ministra dos povos originários na COP, né? E pode ser uma daquelas indígenas, não sei, aquela que já teve o mandato, não sei se ela foi reeleita. Ela foi reeleita? Não, né? Lá do Pará. Não, é de Roraima, que era da Rede, né? É a única deputada da Rede, era indígena lá do Pará. Ela tem um nome difícil de falar. O nome Pode ser que seja ela, e estão falando dessa Sônia Guajajara. Mas a Sônia é de São Paulo, vai ter muita gente de São Paulo. Mas a Sônia é mais articulada, né? Ela foi candidata a vice-presidente na chapa do Boulos, ela já está mais na política, então... Assim, agora, seria também importante a Sônia ficar no Congresso, né? Porque ela tem um peso grande ali. Pode ser o Ailton Krenak, por exemplo, que é um cara... Mas aí é homem, porque tem que ser mulher, e detalhe, tem que ser mulher que manda no marido, se não for, é outro critério. De onde veio essa informação de que tem que ser mulher? Qual é a fonte? A fonte, cara, olha só, não é que esse negócio, não. É que o Lula...
Lula vai botar 40, eu estava calculando aqui, serão 34 ministérios. Eu acho que vão ter umas 14, 15, em torno de 14 mulheres, em torno de 40% de mulheres. Ele vai fazer isso, porque é um eleitorado importante, entendeu? E se ele não fizer, vai ser horrível, vão cair de pau nele. Não é fonte, entendeu, ô Rocha? Porque é o seguinte, uma análise do que vem acontecendo. Só para falar, o Macron na França colocou metade de mulheres. O Boric no Chile colocou metade de mulheres. Na Bolívia colocou metade de mulheres. Por que o Brasil não consegue colocar metade de mulheres? É brincadeira. Porque elas não mandam o suficiente no marido. Se elas mandassem o suficiente... Não consegui colocar... Tentar essa misoginia é difícil. É difícil. Consegui colocar... Basta ter vontade. Tem mulheres qualificadas para fazer metade do ministério sossegado. Ô, Rocha, eu estou achando que aquela Isolda vai ser educação, a Simone Tebet vai ser MDS, tem que voltar o nome, né? Era Ministério da Cidadania, agora volta a MDS. A Simone Tebet parece que já aceita o MDS. E a Isolda para educação. Agricultura é quem? Não sei. Assim, é difícil ficar... Eu vi aí umas pessoas escrevendo, escalando o ministério, isso é uma temeridade, porque não depende do Lula, né? Depende do partido, né? Essa coisa aí dos índios, por exemplo, que vocês estão falando, certo? Ele não vai dizer, vai ser esse, vai ser aquele. Ele vai olhar e chamar a Marina, chamar o pessoal do partido, a comunidade indígena, sobretudo, e especialmente a comunidade indígena, que tem as relações com o PT, os setores da comunidade indígena têm relações históricas com o PT, ele vai ouvir esse pessoal e vai sair daí o nome não vai ser ele que vai... É por isso que eu questiono essa questão de ser mulher ou não, porque eles podem concluir que é melhor um homem, que representa melhor e que tem mais condições. Tem que esperar e ver. Acho que há outros ministérios que podem ser ocupados por mulheres, certo? E tem nomes aí absolutamente... Mas olha só, Rocha, não vai poder botar ministério porcaria para mulher, não. Ainda tem mais essa, viu? Porque senão vai... Falando saúde, educação, ciência e tecnologia, tem um monte de ministérios importantíssimos. Não, por exemplo, a Gleisi já está lá. A Gleisi vai ser um ministério importantíssimo, né? Por razões... A Gleisi certamente vai ocupar o Ministério da Política. Né? Talvez o mais importante da política seja ocupado por ela. Agora, ela é do PT. Você colocando ela no ministério, você já queima... O PT. Mas, por exemplo, Simone vai ser um ministério importante. Gleisi vai ser um ministério importante. Tá? Eu acho que a Marina, né, a Fadinha, tem chance de ir para meio ambiente, sim. É o seguinte, o partido dela não vai ocupar 2 ministérios. Não vai. Isso daí não vai. Aí eu acho, por exemplo, essa Isolda realmente pode ser educação. Eu acho que educação tinha que ser muito bem tratado. Em que sentido? Tem uma pessoa muito especializada em educação, que entendesse mesmo, e a Isolda entende. Saúde... E o Meirelles, você acha que o Meirelles vai para a Fazenda, vai para o Ministério, o Rocha? Vai para nenhum lugar, não vai ter espaço. Ele já se ofereceu para o Banco do Brasil, está se oferecendo para tudo, não vai para nenhum lugar. Eu acho que a imprensa tá judiando demais do Meirelles. Esse negócio de dizer que ele vai ser ministro, a impressão que dá é que ele está pedindo para ser ministro, e não é verdade. A impressão que estão colocando que o Ministério está lá implorando para ser ministro. Não é verdade, o Meirelles não está fazendo isso. Certo? Ele não se colocou, não se insinuou, não pediu nada. De onde é que tiraram esse troço? É fogo, porque os caras começam uma fofocada danada, né? Sabe? Os caras que estão pedindo para ser ministro, a gente sabe quem são, entendeu? Ô, Rocha, no próprio mercado, as pessoas do mercado estão lendo que o Meirelles está pedindo para ser ministro. Não isso é fofoca, não é verdade. Certo? Ele não está pedindo. Ele sabe o seguinte, o Lula tem uma coisa que ele diz o seguinte, se o cara está pedindo, é melhor você não colocar. Não, o Tancredo, você sabe a história do Tancredo? Um cara chegou para o Tancredo e falou assim, o doutor Tancredo, está todo mundo dizendo que eu vou ser ministro. Se você não me indicar para ministro, vai pegar mal para caramba. Aí o Tancredo falou assim, tudo bem. Você fala que eu te convidei e que você não aceitou. É isso, entendeu? É isso. Então, o mercado está... Então, eu acho até que o Meirelles não merece ser queimado nesse nível que ele está sendo queimado por gente do mercado e pela imprensa, né? Tem que parar com isso.
E essa PEC aí, eu acho que o assunto do momento é a PEC da transição, né? Porque eu acho que todo mundo sabe que a conta vem agora. Porque, assim, igual o Roger falou, foi bonita a festa, pá, ganhamos, foi bonito, mas agora vai ser difícil. Por quê? Não tem dinheiro para pagar os R$ 600 do Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, não tem dinheiro para manter o subsídio da gasolina, não tem dinheiro para pagar precatório, não tem dinheiro para pagar o orçamento secreto e o governo começa em janeiro, né? Então, Mas já falou de cair o subsídio dos combustíveis, já falou isso aí? Vocês já viram isso aí? Já. Sabe por quê? Porque, inclusive, isso é importante para negociar a reforma tributária, porque isso volta depois. Você volta com esse subsídio, mas aí dentro da reforma tributária. Porque isso fazia parte da negociação da reforma tributária. Quando o Bolsonaro antecipou isso, ele prejudicou a negociação em torno da reforma tributária. Pois é. Agora, o que acontece? Aí vai começar a seguinte discussão. Vamos romper com o teto de gasto? Não vamos acabar com o teto de gasto? E aí o Lula sempre falou o quê? Nos meus 8 anos de governo, nós tivemos superávit fiscal, né? De 2003 até 2010. Agora, ele vai começar o próximo governo dele com um grande déficit fiscal, porque não é culpa dele, ele vai herdar um grande déficit, ele não vai ter como consertar isso. Então, ele vai começar o governo, né, já com uma situação difícil. E ainda a gente tem ainda guerra do maluco do Putin, amigo do Rocha, né, atrapalhando tudo. Nós temos a questão climática, nós temos uma recessão internacional ano que vem. Então, assim, agora que a festa está passando, nós vamos cair na realidade do que vai ser os problemas do ano que vem. Se tem um maluco ali, é o Zelensky. O cara vai brigar com a Rússia, só pode ser maluco, né? Não tem outra definição, né? Agora, eu acho que o Lula ele tem muita clareza sobre essa questão do teto de gasto. Ele sabe que criaram um tótem, um dogma falso, né, de que teto de gasto é sinônimo de responsabilidade fiscal. Isso é uma mentira que foi inventada e o Eustáquio vem falando isso aqui desde sempre, de que ninguém cumpriu o teto de gasto. Não existe teto de gasto. É uma brincadeira isso aí, uma palhaçada. O mercado sabe disso e eles não vão conseguir usar esse dogma do teto de gastos para enquadrar o Lula. O Lula, ele não confunde teto de gastos com responsabilidade fiscal. Ele talvez acabe com o teto de gastos, despreze completamente o teto de gastos e vai fazer um governo fiscalmente responsável. Mas, Rocha, mas o problema é que o teto de gastos está na Constituição, com a PEC lá que fez o teto de gastos. E agora, o que está acontecendo? O que eles vão fazer é só uma exceção no teto de gasto. Então, esse problema do teto de gastos vai ter que ser resolvido ano que vem com uma nova negociação no Congresso, né? Tem que mudar, é claro que tem que mudar. Tem que ter responsabilidade fiscal, mas não com essa fórmula aí do teto de gastos, que ela é horrível. Por quê? Porque ela está atrapalhando os investimentos e sem investimento não tem geração de emprego. E sem geração de emprego não tem renda. Não adianta você ficar querendo transferir renda se você não tem renda. Então, tem que a prioridade maior é geração de emprego. Para isso, tem que ter investimento. E essa regra do teto de gasto, ela controla o gasto, mas acaba prejudicando cada vez mais o investimento. Então, isso tem que mudar. Essa PEC ela é bem importante mesmo, vamos dizer assim, todo mundo tem consciência que ano que vem vai ser um ano difícil, mas ela tem um entrave até para o setor público. Por exemplo, nas universidades, a gente não tem estímulo nenhum de atrair dinheiro externo ou dinheiro público, porque o teto soma esse dinheiro. Então, cada vez que eu trago R$1 de uma empresa, isso diminui, porque o teto é geral, é na soma. Então, assim, ela precisa cair. Isso vai nos aquecer, assim, mesmo tempo sabendo que não vai ter muito investimento mesmo para educação, ciência e tecnologia, vai ser um investimento limitado, mas com a esperança de que, bem, se eu buscar recursos lá fora, tá, para pesquisa, para tecnologia, isso não vai ser descontado
no recurso geral do governo, isso incentiva a gente a ser um pouquinho mais agressivo dentro do sistema nacional e internacional. Então, assim, eu vejo que a PEC é um pedaço, vamos dizer assim, importante, não para ele poder gastar mais, mas vai ser um pedaço importante para a gente poder ir buscar mais, fazer mais interações, né? E é essa, vamos dizer assim, a esperança que a gente tem. Vai ser o duro começo, mas vai gerar o caminho para a gente conseguir reindustrializar, por exemplo, vai ter que ter investimentos chaves. Por exemplo, a minha expectativa é que não fechem a fábrica de chips que estava sendo fechada pelo governo Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul, porque ela começava a ganhar, vamos dizer assim, estofo, e aí é fechada quando se sabe internacionalmente que produzir chip é um investimento de longuíssimo prazo, mas depois que, vamos dizer assim, começa a funcionar, é uma coisa tão importante que os Estados Unidos está querendo bloquear agora a China de ser capaz de fazer isso. Então, assim, é de segurança nacional também, né? Eu penso que vai ter que ser desenhado um novo modelo de responsabilidade fiscal, né? Eu acho que não dá para você ir lá na Constituição, tirar o teto de gasto e não colocar nada no lugar. O governo certamente vai construir uma alternativa, vai remontar isso e levar ao Congresso algo que elimine o teto de gastos e, no lugar dele, coloque alguma coisa que assegure a tranquilidade de que os governos doravante vão ter responsabilidade fiscal, né? Uma solução que é discutida é você controlar o endividamento, tá? Então, assim, você põe um limite, põe uma barreira mais flexível, tá? Mas, assim, tipo aquele negócio, você pode se endividar até 90%, 95% do PIB, etc., mas controlar aí dentro, e aí você tem vários outros mecanismos para administrar essa questão fiscal garantindo uma responsabilidade fiscal via controle da dívida pública. Isso é uma das alternativas que estão sendo estudadas. Agora, só perguntar para o Alberto e para o Rocha também, que acompanha mais essa questão da política, parece que o Rodrigo, o presidente do Senado, vai continuar, né, como presidente, vai ter apoio do PT, etc. E na Câmara, vocês acham que o Lira continua? Ele já está dando um flerte aí com o governo, né? Olha, eu acho que depende do orçamento secreto. Vamos ver se o Supremo vai tornar o orçamento secreto ilegal. Se o Supremo torna o orçamento secreto ilegal, o Lira perde muito poder. Tem tempo para isso. Tem bastante tempo. Isso é igual fazer angu. Aí em Minas fazem angu, né? Você bota o bicho na panela e vai indo devagarzinho, mexendo ali, para não deixar grudar na panela, não queimar, e mantém o fogo sempre num ponto em que... Entendeu? O que nós vamos assistir aí na questão da Câmara é isso. Fazer angu. O paranaense já está pegando a linguagem de Minas. O Pacheco é um cara mais fácil de lidar. O Lira é mais problemático. Né? E eu não sei, até o Renan ontem já foi a público dar uma chiada com relação a isso. Eu imagino que não tenha o Renan, a chiada do Renan não tem nada a ver com Lula. É gente aí do PT que está tentando fazer essa aproximação com o Lira, a revelia de Lula, sei lá. São duas coisas. O primeiro é o seguinte, o primeiro é que o PP é um partido que foi unha e carne com o Bolsonaro até o final. Né? E diminuiu na eleição, diminuiu 11 deputados. Exatamente. Logo depois que anunciou o resultado, o PP logo reconheceu, vieram a público, Lira, o Ricardo Barros, o pessoal, mas o PP apanhou na urna, ele perdeu representação, perdeu energia. Né? O segundo ponto é que a briga em Alagoas foi fraticida. E a briga em Alagoas, ela irradia para o Nordeste. Né? O pessoal do Renan é uma liderança nordestina importante, né? Não dá para sair fazendo as coisas sem conversar com o Renan, que foi um aliado do Lula de primeira hora. Né? Então, quando anunciaram essa PEC aí, o Renan já falou, né? Não sei se vocês viram a declaração do Renan, que essa PEC não tem cabimento, tinha que negociar isso com o TCU, em vez de ficar perdendo tempo com o Centrão, ele já chiou. Né? E o Renan é um cara que não
Não deixa para amanhã o que ele pode falar hoje. Ele já falou, já criou o problema, né? Então, quem foi lá com essa ideia já assim, ficou exposto à bateria de mísseis do Renan. Nós estamos falando aí já de deslargada de 2 senadores, ele e o filho, né? Então, eu creio que o Lula vai fazer aqui no Paraná, no Angu, aqui a gente faz aquela vaca atolada, né? Você tem que ir também mexendo devagarzinho. Mas a vaca atolada dizem que é de Minas, hein? Não, aqui é coisa de tropeiro. Não é aí, você não é... Qual é aquele... como é que é? Aquele barreado? Não, barreado também. Você vai ter que ir mexendo. Barreado é um horror, eu não como barreado. Não, o nome vem de barro. Como é que você come a comida que o nome vem de barro? Não, é porque é feita no barro. Saborosa é boa, mas eu não consigo. Eu fico com muita azia depois que eu como barreado. Eu não gosto de comer barreado. Mas, enfim, o pessoal aqui usa isso. Você vai fazer um cozido, você tem que ir devagarzinho, colocando os ingredientes devagar, com fogo brando. É mais ou menos isso que o Lula vai fazer, porque o primeiro problema já surgiu agora. O Renan já falou, isso aí está errado. Vamos conversar com o Lira, né? Tem essa alternativa de resolver o problema do orçamento secreto no Supremo. Na minha opinião, é a melhor alternativa, né? Porque não vai a digital do presidente, não tem confronto. E a eleição da Câmara tem que esperar para ver, né? A Câmara é dia 1º de fevereiro, ainda falta, pô. Se quiser aprovar a PEC, aprova. Se não quiser, não aprova. Pô, tá aí, entendeu? Quer ajudar, ajuda. A Câmara é um porco-espinho e toda vez que o PT se meteu em eleição da Câmara, ele, na maioria das vezes, se deu mal, entrou pelo cano. Então, é bom ter cuidado e o Lula é muito esperto com isso. Ele não vai dar pau sem falso. Agora, pensando aqui nos ministérios, né, que é inevitável a gente conversar sobre isso, tem também especulação, né, Rocha, sobre relações exteriores também, o pessoal falando do Haddad, né? Não sei se você andou vendo isso, né? É gente que vai plantando notinha aqui e acolá, né? O cara mais forte que tem para ocupar o Ministério das Relações Exteriores no governo do Lula é o Celso Amorim, né? Ele já está meio doido. Mas ele quer? Não, isso que eu ia dizer, é o Celso Amorim. Mas o Celso Amorim não quer. Ele não quer, ele já deixou claro que para essa função aí ele não vai. Né? Relações exteriores é um cargo muito puxado, porque você tem muita viagem, muita articulação, é difícil demais. Eu não sei qual era o cargo que me foge o nome dele agora, ele foi muito tempo as relações internacionais do PT, e no governo do Lula ele foi para um cargo, e ele faleceu recentemente, eu esqueço o nome, uma articulação internacional, ele ficava ali, talvez o Celso vá fazer isso no governo, certo? Alguma coisa lá perto do Lula, que não exija tanto ritmo. Agora, eu não acho que o Lula vai nomear o ministro das Relações Exteriores sem conversar com o Celso Amorim, sem ouvi-lo e tal. Eu acho que ele vai ser ouvido nisso. O Haddad é uma boa alternativa. Agora, é isso aí. É o seguinte, fazer isso com o cara é tirar ele da política, né? Não, mas o Haddad não ganha mais nada, não. Não, mas eu acho isso. É um ministério prestigioso. Perdeu presidência, perdeu governo de Estado. Só se for vereador, porque assim, ele é um cara ótimo, mas em termos de voto, ele é péssimo. Não, mas eu acho, o Rocha... Não é argumento para o Lula, não, porque o Lula perdeu 1, 2, 3, perdeu um monte. Isso aí não é argumento para o Lula, de perder a eleição. Não quando ele, Lula, perde, mas quando o outro perde, muda de figura o argumento, entendeu, Rocha? Aí já não é ele. Para você acredita que você vai conseguir sempre. Agora, para o outro, você vai dizer, já era. Eu acho que relações exteriores é prestigioso, né? Seria um prestígio e estaria dizendo para o Haddad, de fato, eleição majoritária talvez não seja o seu caso. Né? Pode ser que seja isso, entendeu? E aí faz um jogo combinado com o Celso Amorim. Celso Amorim indica o secretário executivo, o Haddad, né? Eu acho que é viável. Agora, sem querer ser misógino, mas já sendo, eles vão mandar a Dilma para o exterior, né? Talvez. Escuta, a Dilma não precisa de cargo. Parece que vai ser Filipinas. Não, Bulgária. Agora, a Dilma não, ela vai ter que ficar 12 horas de fuso horário, porque quando a gente está acordado, ela está dormindo. Quando ela está acordada, a gente está dormindo.
Foi a maneira de não criar problema. A Dilma não precisa de cargo. Aquela declaração do Lula no debate da Globo, chamando o Temer de golpista, aquilo ali fez o seguinte, aquilo ali lavou a alma da Dilma e de todos nós, né? Mas aquela foi muito boa, e eu acho que a grande utilidade daquela é dizer o seguinte: os cargos do Porto de Santos estão livres para mim. Essa foi a declaração disso. Porto de Santos, acabou. Eu acho que o MDB, o Alberto, sai dessa eleição, não sei como você viu, mas eu acho que o MDB sai dessa eleição com um problema seríssimo, né? Eles colocaram a Tebet para ser candidata para gastar o dinheiro, né, cumprir cota da mulherada e gastar o dinheiro, e entraram pelo cano, porque ela sai da eleição com, dentro do partido hoje, ela é a maior liderança, disparado. Como é que eles vão fazer? Mas Rocha, por que isso é um problema? Isso não é um problema, é uma mulher que é uma liderança. Eu não vejo como isso é um problema para o partido. Vamos supor que até... Ele está falando problema para os velhos caciques, Esquece o fato dela ser mulher. O problema é que ela sai da eleição, podia ser ele, né? Em vez de ser ela, ser ele, com uma liderança nacional que não existia antes da eleição, né? Ela não era uma liderança nacional central dentro do partido antes da eleição e sai da urna sendo, né? E vamos lembrar o seguinte, que quem bloqueou ela, né, na candidatura foi o pessoal do Renan, a turma do Renan, o MDB do Renan. E aí sai da eleição com o MDB do Renan aliado a ela, né? E o Temer, portanto, começa a correr risco dentro do partido, né? Mas ao mesmo tempo o partido mostra a renovação, que é o que se reclamava que os partidos não tinham, inclusive reclamam que o PT não tem. Então, Márcia, renovação para a big picture é bom. Mas olha, acabou, né? MDB já era, entendeu? Você vê lá o desempenho do MDB para a Câmara, eles estão falando lá em fazer uma federação, MDB, PSDB, junta logo, faz um partido só, acabou, entendeu? Já era, reduziu o número de partidos, acabou o MDB sozinho, acabou o PSDB sozinho, acabou a cidadania, só acabou. Você tem que encarar a realidade. MDB, PSDB, Cidadania e tem mais algum outro ali. Eu não sei se o PROS se juntou com Solidariedade. Podemos. Junta logo tudo e faz um partido, arruma um nome lá, dá um partido, não faz nem federação. Entendeu? Isso é bobagem, já era, acabou. Como é que é? Perdeu. Eles vão ter que fazer pelo seguinte, eu acho que eles vão ter que se mexer, porque é o seguinte, sai da eleição o PT fortalecido, muito fortalecido, né? Eu até tenho medo disso, porque se não cuidar pode virar um PRI, aquela coisa que tinha no México, lá, aquele partido enorme, tem que cuidar, né? Tem que assim, manter o padrão ideológico do partido, não deixar resvalar e desandar. A Gleisi vai sair da presidência do partido, ela é muito ciosa, cuida muito disso, certo? Nessa renovação tem que ver quem é que vem no lugar dela, para a presidência do partido. Eu acho que esse pessoal aí, do MDB, PSDB, esse povo que se dizia aí da terceira via, vai ter que refletir seriamente sobre qual será o futuro deles, né? Porque da urna saiu uma esquerda, uma direita, que é uma direita aí que está com o Kassab, o PP, Centrão, certo? E saiu uma direita, uma extrema-direita radical, né? Esse movimento aí dos caminhoneiros, isso é partido, isso é ação partidária, ordenada, orquestrada, de uma força política, né? Espera aí, Rocha, deixa eu só falar. Você viu que saiu, que tem aquele empresário do setor de transporte Santa Catarina, Dalsóquio, sobre o nome dele? Sei lá, ele tem centenas de caminhões. Eu diria que tem algo aí que é diferente, né? O Bolsonaro se acertou com alguns empresários do setor de transporte para fazer isso aí, na imaginação, né, fértil que ele tem, pensamento mágico, de que seria o estopim de várias outras manifestações. E óbvio que não deu certo. Eu vejo isso de uma maneira um pouco mais restrita, viu, Rocha? Eu também. Eu acho que não é tão grande como a gente imagina, mas é grande. Perto do que a gente tinha, isso não existia, né? Esse Dalsóquio é uma empresa tradicionalíssima de transporte de carga do Brasil, e o cara se meter, né, desse jeito num negócio desse é uma coisa... Então é o seguinte, o bolsonarismo criou um tipo de fanatismo,
né? Por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma fazenda. Certo? O sujeito ligando, eu escuta, o meu irmão está lá apavorado na fazenda, porque agora que o Lula ganhou, o MST vai invadir a fazenda. Eu falei, pô, a fazenda do cara é uma fazenda produtiva, uma fazenda modelo. De onde ele tirou a ideia de que o MST vai invadir a fazenda dele porque o Lula ganha a eleição? Você veja que loucura. Isso é patológico, entendeu? Pô, você viu o cara no caminhão, o cara agarrado no caminhão, o caminhoneiro parou, ofereceu para ele descer, ele não quis descer. Aí o cara continuou. Sabe? Então é o seguinte, criou-se um tipo de fanatismo, né? Que não é o fanatismo do futebol. A gente está acostumado com o fanatismo do futebol. O cara é corintiano, é flamenguista, fanático e tal. Mas aquilo ali não é uma doença, né? Esse fanatismo do bolsonarismo é patológico, é um negócio impressionante. Rocha, é igual a religião, que vai fechar a igreja, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, tal. Os caras acreditam. E gente humilde, gente simples, tal. Quando o cara começa a falar as coisas, vai fazer aborto, vai acabar Mas com a família. o Eustáquio, não se lembra aquele pastor que morreu, que ia ressuscitar na hora do enterro? Se lembra que teve aquele... Porra, isso daí tem tudo, né? Não, mas gente, olha, essa gente que está indo para a rua, dos caminhoneiros, isso aí eu discordo, não é só a gente pobre. A gente pobre votou porque melhorou um pouquinho a sua vida. Mas quem está na rua não é pobre, porque o pobre tem que trabalhar, né? Não é gente pobre, não. Ou é gente obrigada pelo patrão a ir para a rua. Eu acho que é isso. São empresários que obrigaram os funcionários a ir. Empresários que obrigaram os funcionários. Teve pobre também. Esse movimento tem uma cadeia de comando de patrões, certo? Que utiliza os seus trabalhadores, utiliza a gente pobre, certo? Mas é uma cadeia de comando de patrões. Portanto, o que eu estou dizendo é que é uma organização, certo? Estruturada, né? E que está saindo da eleição fortalecida. Talvez não fique nem no PL, certo? Porque eu duvido muito que o Valdemar da Costa Neto vai conseguir conviver com esse povo e que eles consigam conviver com o Valdemar da Costa Neto dentro do PL. Eu acho que esse é um casamento que está com um dia marcado para ter divórcio. Eles vão criar um partido de direita, certo? Com um perfil fascista, porque eles não conseguem conviver nessas agremiações que nós temos aí. Agora, você sabe o que me espanta desse negócio todo? É o seguinte, eu comecei a mexer na política na década de 70 e toda a minha vida a rua sempre foi da esquerda, né? Eu lembro o seguinte, a gente disputava dentro da esquerda. Então, você ia ser radical, aí vinha um PSTU que era mais radical, aí vinha um PCO que era mais radical, e ficava aquela briga ali, né? PT, PSTU, PSOL, PCO, etc. Tal. E de 2013 para cá, a direita foi ganhando a rua, e essas manifestações agora, né, tanto a manifestação de 7 de setembro, como as manifestações agora, depois da eleição, é a direita na rua, ocupando a rua. Isso, para mim, é uma grande novidade na minha cabeça. Porque eu passei a maior parte da minha vida considerando que a rua é um território de esquerda. Eustáquio, mas é interessante que na sua fala você falou de 7 de setembro agora, e você não fala de comícios na eleição, que quem ocupou a rua com comícios na eleição foi a esquerda. Não é por acaso que você não falou. O Bolsonaro não conseguiu fazer nenhuma manifestação durante a campanha. Roberto, eu ia dizer o seguinte, isso que o Eustáquio falou é verdade, porque quem ocupava a rua era a esquerda. E a polícia aprendeu a bater tanto na esquerda, se acostumou a tanto bater na esquerda, que quando ela vê a direita na rua, ela não sabe o que fazer. Eles não têm o hábito de bater na direita. Eles batem na esquerda, vão com o cacete moendo, né? com raiva para cima da esquerda. Mas quando eles veem a direita, eles ficam com essa dificuldade. É impressionante. É divertido isso aí. Teve policial que bateu continência para os manifestantes. Não, e você viu aquela mulher que estava sendo presa, sendo colocada no camburão, ela falou, por favor, chamem a polícia! Chamem a polícia! Ai, ai. Olha, mas eu acho, enfim, para terminar o raciocínio, eu acho que esse pessoal do centro, eles terão que encontrar um discurso, uma fala, para conversar com esse eleitor. Né? Porque se essa militância é uma militância contaminada,
doente patologicamente com esse fanatismo, o eleitor não. Certo? O eleitor que votou nesse projeto aí não tem essa contaminação, mas você precisa encontrar uma forma de conversar com ele. Eu acho que o desafio que está pela frente é esse aí, né? Trazer essas pessoas para a normalidade. Então, tá fechado o seu microfone. Vamos caminhar para o encerramento. Quem quiser falar, para mim já... Né? Não, eu só queria ver o que vocês acham desse movimento dos evangélicos, né? Porque o Bispo Macedo, da Igreja Universal, já deu uma declaração falando que tem que perdoar. Mas a Gleisi já respondeu hoje de manhã, tá? A Gleisi disse o seguinte: quem é que tem que perdoar ele tem que pedir perdão para Deus. Ele não tem que pedir perdão ao PT, ele tem que pedir perdão para Deus. Não, mas a fala, eu vi a fala do Macedo. Mas a Gleisi sentou a vara já nele. Eu não vi a resposta não. Mas o que o Bispo Macedo está fazendo é o seguinte: é já arranjar uma argumentação teológica para ele mudar de lado. Então, ele está dizendo o seguinte, que ele pediu para Deus... Olha como é que o cara falou. Ele falou assim, eu pedi para Deus para o Bolsonaro ganhar, mas o Lula ganhou. Então, Deus fez a vontade dele. Como eu sigo a vontade de Deus, né, eu vou aceitar esse resultado, né, e vou pedir perdão por tudo que eu fiz. É mais ou menos por aí. Mas a Gleisi também botou uma fala teológica hoje no Twitter, que o resumo é o seguinte: Macedo, você vai ser oposição ao nosso governo, a gente não quer você com a gente, não. Foi o que ela disse, foi bem teológico. Não, mas aí é por isso, porque as pessoas estão falando. Veja só, o Bolsonaro teve 70% do voto evangélico. Tem que meter uma cunha nesse negócio aí, porque se não meter, vai dar problema. É o seguinte, assim, essa fala do Edir Macedo e a fala do Malafaia mostra o nível de profissionalismo desses caras. Eles exatamente. São muito profissionais. Muito profissionais. Eles se movem na linha dos interesses econômicos deles, certo? E eles já deram o passo nessa direção. A igreja não vai ficar brigando com o Estado, com o governo, fazendo oposição, certo? Agora, o que ele fez ali? Ele elaborou um discurso para ficar bem com a base dele, para explicar para a base dele por que está mudando de posição. Então, Deus está mandando, eu estou mudando. Então, pronto, certo? E vai levar o rebanho junto. Agora, aí ele vai e fala, eu falei, isso vai dar confusão. Ele falou assim, nós temos que perdoar o Lula, perdoar o PT, certo? É o seguinte, o PT não está pedindo perdão, né? Esse é o problema. E o Lula não está pedindo perdão. Então, isso é uma coisa que vai se ajustar na sequência. A Gleisi, ela tem que responder, certo? Não podia ficar sem resposta, porque ela tem que conversar com a base dela. Então, ela tem que dizer, olha, nós não estamos pedindo perdão nenhum. Que história é essa de perdão? Nós é que temos que perdoar. Vocês é que têm que pedir perdão. E pronto. Isso vai ficar assim e a carroça vai andar, as melancias vão se ajeitando, né? Tem lá os deputados do Republicano, as igrejas têm interesse sobretudo na área de comunicação, né? E isso vai se ajustar, né? Com calma, porque eles conviveram com o governo do PT, sobretudo do Lula, e o primeiro governo da Dilma, tranquilamente, sem nenhum problema. É isso. Então tá bom, né? Vamos encerrar. Márcio, você quer falar alguma coisa para finalizar? Não, só estou achando que, junto com essa religiosidade, a União Brasil também está se aproximando. Então, está todo mundo muito religioso se aproximando com quem ganhou, tá? Há muito vira-casaca nesse Brasil. Mas tudo bem, as coisas vão se ajeitando. O setor que é não religioso, como é que fala lá na pesquisa? Sem religião, vai reivindicar seu espaço também. Tem que ter um ministério, O Ministério não religioso. Ministério dos Povos Ateus. Um abraço. Falou.